Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo a este primeiro episódio do Jeito que a Vida Vem de 2026. E eu resolvi aqui fazer uma retrospectiva. Como é que foi esse ano de 2025 para mim? Como é que eu planejo as minhas metas para 2026? E o que é que eu gostaria de compartilhar com você sobre o meu 2025 para a gente poder trocar uma ideia de como fazer um 2026 com metas mais realistas, um pouco mais alcançáveis, de um jeito que a gente consiga manter a nossa saúde mental em mais equilíbrio. Acho que é um bom jeito de começar o ano. O que é que você acha? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este podcast que simula como se você estivesse acabando de chegar na minha casa, que você entra pela cozinha enquanto eu estou preparando alguma coisa muito gostosa para nós e a gente vai conversando sobre como é que a vida veio para mim, como é que a vida vem para você. Então bora para mais um. Diferente dos outros episódios, este episódio eu fiz um roteiro. Olha que coisa diferente. Não só liguei o microfone, liguei a câmera e fui falando assim. Preparei uma certa estrutura e eu vou deixar também aqui na descrição do episódio, né? Se você estiver me vendo pelo YouTube e se estiver me vendo pelo YouTube, já se inscreva, já deixa seu like e se estiver vendo pelo Spotify, vê aí se você já está seguindo o canal e se você já avaliou também esse programa com 5 estrelas, porque ajuda muito para a plataforma poder divulgar para que outras pessoas também possam ser ajudadas, né? Ou fazer uma boa companhia também. Por que eu resolvi roteirizar? Porque tem muita coisa, né? 2025, que ano foi esse? Ainda bem que acabou, assim, pra ser muito sincero com você, ainda bem que acabou, porque de fato 2025 não foi um dos meus melhores anos, assim. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas 2025 e às vezes anos ímpares não são anos que eu gosto muito, assim, são anos realmente muito marcantes, muito transformadores, o que é muito difícil de passar por muitas transformações. 2025 foi um desses anos. Diferente dos outros episódios, este episódio eu fiz um roteiro. Olha que coisa diferente. Não só liguei o microfone, liguei a câmera e fui falando assim. Preparei uma certa estrutura e eu vou deixar também aqui na descrição do episódio, né? Se você estiver me vendo pelo YouTube e se estiver me vendo pelo YouTube, já se inscreva, já deixa seu like e se estiver vendo pelo Spotify, vê aí se você já está seguindo o canal e se você já avaliou também esse programa com 5 estrelas, porque ajuda muito para a plataforma poder divulgar para que outras pessoas também possam ser ajudadas, né? Ou fazer uma boa companhia também. Por que eu resolvi roteirizar? Porque tem muita coisa, né? 2025, que ano foi esse? Ainda bem que acabou, assim, pra ser muito sincero com você, ainda bem que acabou, porque de fato 2025 não foi um dos meus melhores anos, assim. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas 2025 e às vezes anos ímpares não são anos que eu gosto muito, assim, são anos realmente muito marcantes, muito transformadores, o que é muito difícil de passar por muitas transformações. 2025 foi um desses anos. Carrego muito essa sensação assim de que 2025 tenha sido aquele ano que todo mundo vai lembrar dele como o ano em que, e acho que já é um primeiro jeito que eu gosto de associar o meu ano, por exemplo. Geralmente no começo do ano eu tento definir a palavra que vai meio que orientar, reger ali o meu ano. E em 2025, não lembro que palavra foi essa, não lembro. Mas agora que eu tô deixando registrado em caderno, primeiras novidades assim, comecei a escrever mais. Esse era um caderninho, inclusive, de eventos que eu fui, que eu não tinha deixado de lado. E eu comecei a me escrever, a usar caderno para poder escrever mesmo, assim, coisas, ideias. E daqui a pouco eu vou te explicar por que eu estou usando essa estratégia do caderninho físico. Tem outros aqui também que estão espalhados. E aí, eu defini a palavra de 2026, uma frase motivadora, e colocando aqui questõezinhas que eu quero estar sempre revendo e relendo. Mas se a gente tivesse aqui de frente para poder colocar qual seria o nome ou a frase do seu ano de 2025, como é que você colocaria? Porque para mim, a minha frase do meu 2025 foi o ano em que eu mais tive coragem, assim. 2025 foi o ano que eu mais precisava enfrentar muitos dos meus medos, alguns eu não consegui, mas consegui vários deles, mas era o ano que exigiu de mim muito mais coragem, especialmente uma coragem que vem de uma certa dificuldade, que acho que é uma dificuldade que você pode ter também, que eu lido com ela com muita proximidade no consultório, que é de fazer coisas que há muito tempo eu vinha adiando por medo.
Então, quem nunca teve medo de fazer alguma coisa, estava precisando de uma coragem ali, e aí vai adiando, vai procrastinando, vai ali cultivando uma certa ansiedade. Porque a gente não gosta da sensação de insegurança, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de não tenho controle sobre isso, não sei como é que as coisas vão acontecer. Essa é uma situação e é uma sensação muito desconfortável para nós, mas que a gente também vai precisar aumentar o nosso limiar de desconforto, aprender a lidar com o desconforto e a fazer as coisas de maneira desconfortável. E uma delas, né, que aí estou aqui com o meu roteirinho, com minha cola, é de fazer coisas que são importantes para a gente poder perceber que vai ser frustrar pessoas que a gente ama. Assim como a gente também precisa ter inteligência emocional para lidar com as frustrações que as pessoas que a gente ama também nos provocam. E aí, muitas vezes a gente acaba associando de que eu faço as coisas com coragem porque eu não tenho medo. E aí eu entendi na minha própria pele, com a minha própria experiência, que muitas das vezes eu tinha medo e esse meu medo precisava ser associado a uma coragem para que os dois pudessem trabalhar juntos. Ao invés de um substituir o outro, porque isso não é possível, a gente vai precisar associar de uma maneira confortável e desconfortável. Sabe quando a gente está caminhando com uma unha que está ali meio encravada, está meio inflamada? Que ela vai doendo a cada passo, mas ela não impede que a gente se locomova, que a gente saia do lugar, que a gente saia de um lugar para o outro. Mais ou menos nesse sentido, às vezes a gente está com uma dorzinha ali no pé, no quadril, no calcanhar, no joelho, e a cada passo que a gente dá, a gente sente que aquela dor está ali de um jeito que a gente consegue ainda caminhar. Não estou falando de uma dor completamente incapacitante, porque às vezes é isso é ansiedade, né? Deixar a gente com uma certa incapacidade de fazer alguma coisa ou de pensar em um futuro melhor. Mas quando eu associo, quando eu uno um ao outro, aí eu consigo perceber que os dois conseguem coexistir e que eu posso agir com coragem, mesmo que eu esteja sentindo medo. Faz sentido isso por aí? Porque a gente não vence esse medo, né? A gente se acostuma com a sensação que ele tem e aprende a caminhar, assim como a gente está ali, sei lá, no processo de um tratamento de uma micose na unha ou qualquer outra questão assim. Então, acho que 2025, para mim, foi o ano que eu tive mais coragem. Por quê? Porque foi o ano que eu mais tive medo de julgamento, que eu mais tive medo de ser mal julgado, especificamente. Então, eu precisava tomar algumas decisões e que essas decisões poderiam levar pessoas a fazer julgamentos que eu não gostaria que elas fizessem sobre mim. E sabe qual foi a maior diferença nisso? Era eu me conhecer e entender como era que eu estava me julgando para poder aceitar e lidar com o fato de que as pessoas pudessem me julgar, ainda que erroneamente. Então, às vezes, eu sei que as pessoas não vão ter um julgamento unânime sobre mim, nem vão ter um julgamento unânime sobre você. E aí, por que você está se preocupando tanto sobre como é que as pessoas vão te ver, em deixar que as pessoas tenham uma única imagem de você? Porque às vezes isso não está completamente sob o seu controle. As pessoas elas podem decidir cultivar uma imagem sua que não seja correspondente à imagem que você quer que elas tenham de você ou à imagem que você tenha de você. Só que a partir daí você vai precisar fazer uma escolha que diz a respeito de como é que você quer viver a sua vida e se você também dá conta de deixar que as pessoas possam te julgar mal, possam fazer um mau julgamento de você e elas estarem erradas sobre você, para que você perca um pouco dessa necessidade constante de que todo mundo tenha a mesma opinião sobre você. É deixar que a outra pessoa tenha a opinião que ela quiser, porque às vezes a opinião que ela vai ter sobre você não está sob seu controle. Ah, porque às vezes eu não queria que fulano achasse isso de mim, mas achar isso de você não está completamente sob o seu controle, porque fulano pode decidir achar isso sobre você, você contribuindo mais ou menos com essa percepção. Você já parou para prestar atenção nisso? Uma das outras coisas que era frustrar quem eu amo com tomar as decisões que repercutiam na minha vida. E eu estou falando em decisões que mobilizam e que movimentam e que mexem exatamente a minha vida. E não o que vai mudar a vida dessa outra pessoa. Porque se vai mudar muito na vida dela, ou se é uma decisão que ela precisa tomar, eu preciso entender também qual é o espaço que um vai ocupar na vida do outro, né? Qual é o espaço que eu ocupo na vida dessa pessoa, qual é o espaço que essa pessoa ocupa na minha vida, quanto de interferência a gente tem, mas aprender a frustrar. E eu acho que essa foi uma experiência marcante, assim, muitas das pessoas que eu amo, que eu amava, ou que continuo amando,
precisei frustrar, precisei colocar limites, ainda que me doesse muito, ainda que me deixasse muito tenso, muito preocupado, mas eu precisava colocar esses limites para poder me recuperar depois, para poder me salvar depois, assim. E 2025, né, foi um ano de muitos términos, né, em uns outros episódios que você já tenha ouvido, você já vai ver eu falando, né, foi término de casamento, foi término de amizades, foram términos de inúmeros momentos da minha vida, mas também foi um ano de muitos recomeços e muitos começos. Eu fiz muita coisa inédita. E aí, para não deixar com o peso do ano de 2025, eu comecei separando de quais eram as minhas melhores memórias, meus melhores momentos inéditos, o que eu mais tinha gostado. E é isso que eu gostaria de continuar compartilhando com você, para que a gente possa estar fazendo esse exercício juntos, né? Como eu vou deixar com essas perguntas na descrição desse episódio, aí você vai pegando isso e vai fazendo. E aí eu sugiro até que você faça de maneira analógica, assim, com um caderninho, com papel, não só no tablet, não só na anotação do bloco de notas, que você pode até fazer. Mas ó, a coisa que eu coloquei aqui, o que eu escrevi foi: vamos fazer um 2026 mais analógico? E aí eu coloquei minha palavra de 2026, que seria uma palavra de abundância, eu tenho falado muito disso, né? Quero que venham mais coisas, que aconteçam mais coisas aqui na minha vida também. E aí eu escrevi essa frase que eu vi nos últimos minutinhos ali de 2025 e acho que ela faz muito sentido com o que combina com minha vida, com o meu objetivo de vida também. Que é firmar o absoluto compromisso de tornar a minha vida um território de delícias. Quero fazer coisas que eu gosto, quero estar cada vez mais dedicada a fazer as coisas que eu gosto. Sabe aquela frase? Tem um pavor dessa frase, né? Que adulto faz o que quer e criança faz o que gosta. Por que eu discordo muito dessa frase? Porque eu acho que criança faz muito mais o que não quer, porque ela tem pouca gerência sobre a própria vida, e as pessoas que estão gerindo a vida dela obrigam ela a fazer coisas, sei lá. Às vezes a criança não tem muita opção de não querer ir para a escola. Às vezes ela vai ter que ir para a escola mesmo sem querer. Assim como a gente também faz, sei lá, para ir para o trabalho. Nem todo dia tá tão motivado, tão empolgado aí para o trabalho. E vai. Então a gente faz coisas que não quer. Mas quando eu olho para trás e olho para mim, eu percebo que atualmente eu faço muito mais as coisas que eu quero. Eu decido muito mais coisas. Claro que a vida adulta cobra um preço para a gente poder tomar todas essas decisões, né? Mas eu decido muito mais fazer as coisas que eu quero, decido muito mais pelas coisas que eu gosto. Então meu poder de decisão ele é muito maior do que já foi quando eu era uma criança. Sim, faz sentido? Sim, já prestou atenção? O quanto que às vezes essa frase coloca na infância como esse lugar apenas desse território de delícias, o que não é para todo mundo, mas que a vida adulta pode ser ainda mais, pelo poder de decisão que a gente tem, especialmente nesse poder associado à renda que a gente pode ter, também a qualidade de vida e outras questões. Acho que temos um ponto aqui, é por isso que eu coloquei essa frase. Firmar um absoluto compromisso de tornar a minha vida um território de delícias. Está escrito porque de tempos em tempos eu venho, abro aqui e leio. É uma frase que me retroalimenta. Faz sentido? As minhas experiências de 2025, vamos lá. Por que 2025 foi um ano de movimento? Foi um ano de muito movimento na minha vida, né? Porque foi o ano que eu mais viajei. Então, desde a pandemia, eu já não tinha viajado tanto assim. Fiz uma viagem em 2023, que aí foi quando fui para São Luís. Dia 24, em 2024, na verdade, né? 2023 fui para São Luís, para os Lençóis Maranhenses. Então, foi ótimo porque entre 20, 21 e 22 eu não tive nenhuma viagem para fora do estado, assim. Fui para Maceió algumas vezes, mas era muito mais para ver família. Então, quando foi para São Luís, foi uma viagem realmente associada a congresso. Também viajava com esse intuito profissional de trabalho. Quando foi em 2024, aí em 2024 eu fui para Chapada Diamantina, então passei uma semana na Chapada Diamantina, que foi maravilhoso, voltaria mais outras vezes, quero voltar para lá, porque é um lugar realmente muito mágico. Se você já foi para Chapada, se você já foi para São Luís e para os Lençóis Maranhenses, já deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi a sua experiência, porque as minhas experiências foram maravilhosas. Eu já fui para os Lençóis 2 vezes e iria uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, porque realmente é um lugar que tem um poder gigantesco, assim, de me colocar e saber o tamanho da minha desimportância no mundo. Acho que esse lugar que me lembra essa sensação e uma sensação que me deixa confortável, me deixa em paz. Só que dessa vez, 2025, foi o ano que eu mais viajei, porque este ano eu fui para Praia do Forte com a minha família, né? Esse ano eu me refiro a 2025, né? No último ano, esse ano, eu fui para Praia do Forte com a minha família.
fui para Morro de São Paulo para comemorar o aniversário da minha irmã junto com ela. E depois eu fui pro Rio de Janeiro, foi minha primeira vez no Rio de Janeiro. E olha que no Rio de Janeiro foi uma das cidades que eu mais tive dificuldade para voltar para Aracaju, porque eu acho Aracaju ótimo, eu amo essa cidade, gosto muito de viver aqui, gosto muito da minha vida aqui em Aracaju. E são pouquíssimos os lugares que eu fico, eu acho que eu moraria aqui. Você tem essa sensação também, assim, de ir viajar para os lugares e ficar se imaginando como é que seria a sua vida? E eu juro que no Rio de Janeiro, eu passei uma semana, quando tava lá pro 5º dia, eu tava... Ai, como é que seria se eu ficasse aqui 2 semanas nesse lugar? Só que eu não tava trabalhando, né? Eu realmente tava de férias mesmo, no Rio de Janeiro. Aí eu já comecei a pensar, e se eu estivesse trabalhando aqui, como eu atendo online, né, majoritariamente meus atendimentos são online, então eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo. O Rio de Janeiro é um desses lugares. E aí fiquei alimentando. Depois que eu fui pro Rio, eu retornei a Florianópolis, eu já conhecia, mas dessa vez que eu fui para Florianópolis com outro olhar, assim, com outra expectativa de vida, em outra fase de vida também, o que foi muito gostoso ter ido para Florianópolis nessas condições também, de revisitar, mas ao mesmo tempo era uma nova pessoa naquela cidade, que a última vez que eu tinha ido para Floripa foi lá em 2015. Então, acho que 2015 ou 2016, então tinha assim 9 ou 10 anos que eu não voltava e eu não lembrava de muitas das coisas que eu tinha vivido também, né? Então foi muito bom essa visita também a Florianópolis, então foi o ano que eu mais viajei. Além disso, eu pude estar em contato com mais cultura. Então a cultura fez muito parte do meu 2025, uma coisa que eu não fazia há um certo tempo, mas que gostei muito de fazer. Então a gente abre o ano quase, né, que foi março, quando teve a turnê da Lineker aqui em Aracaju, né, a turnê Caju, e ela veio para Aracaju em março. Foi um espetáculo, é um acontecimento, é quase que um culto, não sei, assim, uma experiência que tomou conta dos meus poros. Foi muito bom o espetáculo da Lineker em Aracaju. Eu gostei muito, me emocionei em vários momentos. Além de que esse álbum Caju, se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto, né? Esse álbum Caju foi um álbum que me acompanhou durante o ano inteiro, assim. Eu ouvia várias vezes, em vários momentos do dia diferente. Sabe aquele livrinho que é o Minuto de Sabedoria? Era meio que esse álbum na minha vida, assim. Às vezes eu tava querendo a mensagem do universo, aí eu só pegava o álbum e abria e colocava lá no modo aleatório e dava play. Era a mensagem que eu precisava ouvir naquele dia, naquela música, o que estava acontecendo. Então eu escutei muito e ainda continuo ouvindo. E eu via várias vezes o álbum inteiro, sim, é lindo. Você gosta desse álbum Caju? É um dos meus preferidos. Eu achei que vai levar um tempo ainda para outro tomar esse espaço de importância que Caju teve. Inclusive, no meu estado emocional, no meu estado psíquico também, assim, ele conversa muito comigo, assim. É quase como se fosse a trilha sonora do meu ano. Eu poderia colocar o álbum Caju como essa trilha sonora do meu ano. E aí eu fui fazer também mais experimentações. Foi um ano de movimento não só de viagem, mas de movimento de experimentações, assim. Inclusive nesses shows, nessas danças, eu gostei muito de forró. Aqui tem, né, os 30 dias, 60 dias de forró. Eu fui para vários dias, acho que mais de 15 dias, 16 dias, sei lá quantos dias eu fui de forró no ano passado, de 2025. E eu gostei muito de forró e eu disse que quero aprender a dançar. Por quê? Porque a homofobia tira muitas das nossas possibilidades artísticas, especialmente quando você é uma criança LGBT e você já vai dando anúncios da sua homossexualidade, da sua transexualidade, né? Quando você é uma criança queer, por exemplo, ali muitas das vezes os adultos que se colocam nesse lugar de guardião do gênero, né? Do guardião da orientação sexual, vai impedindo de fazer coisas. Eu sou uma dessas crianças, né? Fui uma dessas crianças que era impedida de ter contato com a arte pelo receio de que aquilo fosse me aviadar, fosse me deixar mais gay, mais viado. E aí eu fui perdendo habilidades de artista mesmo. Poderia sim ter sido uma criança artista, mas não me permitiram por conta da proteção do gênero, o que não funcionou, porque hoje continuo gay, continuo viado, continuo afeminado, então não resolveu nada. Então agora eu só não tenho tantos talentos assim para artes, mas que agora, enquanto adulto, é meu papel e é minha missão mesmo poder pegar tudo isso de volta. E foi quando eu me coloquei para aprender a dançar e fui fazer aula de dança. E foi lindo, foi maravilhoso. Aí eu fiz aula de bachata
que é um ritmo da América Latina, e fui fazer aula de forró também, o que foi incrível. Inclusive, é uma das coisas que eu quero continuar fazendo, e mais à frente eu vou falar como é que eu vou organizando essas metas, né? Mas estou fazendo só apenas esse primeiro momento de retrospectiva. Então foi esse momento que eu comecei a fazer. E aí, por ter mudado minha alimentação desde 2023, 24, 25, eu me aventurei a fazer mais coisas na cozinha. Porque nos momentos que eu estava mais ansioso, a cozinha era o que me dava mais centramento, assim. A cozinha era o que fazia com que meus pensamentos desacelerassem. Cozinhar era um jeito que eu tinha de me conectar com as pessoas, porque eu cozinhava, recebia pessoas, ia para casa das pessoas para levar as comidas que eu tinha feito, experimentos, testes. Então eu me aventurei na confeitaria, então fazendo bolos. Me aventurei também na panificação, fazendo vários pães, fazendo biscoito, fazendo fermentação, fazendo conserva, o que foi muito transformador, porque uma das coisas, foi um dos desafios que eu me coloquei, foi que eu consegui fazer uma barra de chocolate a partir das sementes do cacau. Então esse foi uma das coisas que mais me deixou emocionado e orgulhoso de ter conseguido fazer em 2025, um processo extremamente manual e que levava tempo. Então isso foi mais ou menos uns 10 dias para que esse cacau, para que essa semente secasse, fermentasse, que eu pudesse assar e aí que eu pudesse também processar. Foi lindo, assim, foi emocionante. É uma das memórias mais lindas que eu trago, que eu carrego comigo desse ano 2025, foi ter transformado um cacau, uma semente, um fruto, em uma barra de chocolate. E a partir disso, é quase que um compromisso meu não reclamar do preço de chocolate, porque agora eu entendi o trabalho que dá fazer aquilo dali. Outra lembrança linda que eu fui tendo também foi que eu aceitei encomendas para vender as minhas comidas. E assim, é um processo muito gostoso, que eu ainda estou tentando identificar como é que eu estou processando isso aqui em mim, mas que é algo que eu quero continuar fazendo, porque me fez muito bem, já me fazia muito bem cozinhar, e cozinhar para outras pessoas, cozinhar de presente, cozinhar para outras pessoas presentearem, foi muito bom, especialmente quando elas querem presentear outras pessoas que são vegetarianas, ou que são veganas, ou que são intolerantes à lactose. E aí, nesse ano de 2026, quero me aprofundar mais na culinária sem glúten, né? Na panificação sem glúten especificamente, porque foi uma das coisas que as pessoas foram mais me pedindo. Ah, mas você faz tal coisa sem glúten? Eu fui falando, não, porque também na época eu não estava tão disponível para testar tantas coisas. Então agora eu já vejo um pouco mais essa abertura dessa disponibilidade também. Nesse movimento, eu fui percebendo em muitos momentos, e aí a terapia, né, vem junto comigo para poder pegar essa grande lanterna e jogar luz sobre diversos pontos que eu não estava conseguindo enxergar sozinho, que era de uma certa dificuldade de reconhecer que eu precisava de ajuda e de reconhecer que eu precisava pedir ajuda e que tinha ajuda disponível para mim. Muitas vezes eu achava que eu dava conta de resolver aquelas coisas sozinho e eu só contava depois para as pessoas que eu estava precisando disso, que eu precisava de ajuda, mas que eu dei meu jeito. E meio que essas pessoas que são próximas a mim, que são muito próximas a mim, se sentiam um pouco afetadas na questão de, tá, por que você não pediu ajuda a gente? Por que você não se disponibilizou? Já que eu me disponibilizo tanto para ajudar, por que eu não me disponibilizei para receber essa ajuda? E aí, uma outra grande luz, assim, uma outra grande faixa que também é muito impactante durante o processo terapêutico, foi de perceber de que, por conta de alguns processos, né, anteriores, eu me sentia, mas não quero me sentir mais, confortável no lugar do culpado, mas muito desconfortável no lugar da vítima, de ter sido vítima de algumas pessoas que eram mais tóxicas, pessoas mais violentas, mais abusivas, mais agressivas, porque aí eu sempre colocava no, mas já teve seus motivos, eu ia menosprezando o efeito que aquilo teve sobre mim. Então esse foi um dos pontos, assim, precisava pedir ajuda e eu sei que eu posso ter ajuda e é muito gostoso receber ajuda porque eu ajudo muitas pessoas. E também nesse lugar de diferenciar quando realmente eu tenho minha parcela de contribuição, de culpa e quando eu tô sendo vítima. Ter sido vítima não é uma escolha, ser vítima de alguma situação não é uma escolha, é um acontecimento, é um desdobramento de uma ação, muitas vezes, da outra pessoa. Então esses foram também fatos marcantes do meu dia, da minha vida, dos meus meses. Além disso, teve um outro, que é essa amiga querida Andressa, assim, Andresa na verdade, né? Andressa, minha amiga. Que ela fala, e aí isso me traz um lugar assim, bate um lugar tão confortável, que era de a gente se cura vivendo.
porque eu fiquei muito adoecido esse ano de 2025. Mas foi o ano que eu mais me motivei a me curar vivendo. E como é que a gente se cura vivendo? E hoje eu falo pra qualquer pessoa, assim, a gente se cura vivendo quando a gente aceita convites e quando a gente faz convite. Então, ficar em casa, ficar sozinho, ficar isolado, por mais que seja um desejo que a gente ainda, quando fica triste, fica meio mal, fica meio ansioso, vai dando uma vontade de ficar sozinho, quieto. E nesse momento a gente precisa colocar uma energia a mais para entender de que o que vai tirar a gente daquele estado é sair para encontrar as pessoas que a gente ama, que a gente se sente amado, para fazer as coisas que a gente ama fazer. Então, nesse momento, quando eu tava meio mal ou ficando um pouco mais deprimido, eu aceitava o convite. A pessoa me chamava, as pessoas que eu gostava me chamavam, ou eu dizia, tô afim de fazer alguma coisa, quero te ver, quero te encontrar. E assim, era unânime a diferença, era muito gritante a diferença de como eu voltava para casa. Porque eu voltava muito melhor, porque eu voltava mais acolhido, voltava mais amado, mais distraído, me renovava de energias. Então a gente se cura vivendo e a gente se cura vivendo fora de casa. Fazer coisas, explorar a cidade, explorar a natureza. Não sei como é que é a sua realidade, a sua possibilidade, mas leve muito isso em consideração. Aceite o convite, faça o convite, esteja ao lado de pessoas que te amam e que você se sente amado e depois me conta se isso não fez diferença na sua vida. Porque encontrar essas pessoas mudava a minha energia, o jeito que eu estava vivenciando, interpretando inúmeras situações. Porque, no fim das contas, se você for ficar angustiado e ansioso, vai te encontrar em algum momento do seu dia, a gente não vai conseguir fugir completamente. Mas o quanto der para fugir, o quanto der para se dissipar desse encontro, por que não fazê-lo? Vamos prestar atenção nisso? Agora, para a gente for pensando nesse modelo de retrospectiva, como é que eu gosto, eu costumo me guiar por algumas perguntas, porque a mudança do ano é uma mudança simbólica das datas, né? Nós vamos vivendo em um fluxo contínuo de vida, né? O ano começa e termina, o mês começa e termina, o dia começa e termina, nesse fluxo contínuo de vida e que a gente pode fazer a nossa retrospectiva, o nosso planejamento de dia, de semana, de mês, a qualquer momento do ano, a qualquer momento da vida. É muito simbólico porque vai ficando quase como um pacto coletivo fazer isso, né? Do dezembro para janeiro, mas quando você estiver ouvindo esse episódio vai estar bem-vindo de qualquer forma. O que é que eu gosto de pensar? Sabe aquela comparação assim? 1 hora é muito tempo para esperar, mas é meio que pouco tempo para fazer algumas coisas. Tem algumas atividades que levam mais tempo e aí a gente vai ficando meio dividido, mas 1 hora esperando é muito, mas 1 hora para fazer determinadas coisas pode parecer pouco. Às vezes 1 ano pode parecer muito tempo, mas 1 ano para fazer determinadas coisas pode ser pouco também. Para concluir uma graduação em 1 ano é muito pouco, mas para fazer um projeto em 1 ano pode ser muito. E aí o que é que eu gosto de pensar? Nesses 12 meses, eu prefiro quebrar em 12 semanas. Então, ao invés de a gente falar de 1 ano, a gente vai falar de um quadrimestre, né? A gente vai falar do primeiro quarto do ano. 12 semanas? Não, 3 vezes 4, não é? Quadrimestre, é isso mesmo. Eu não sou tão bom assim em matemática, não. E aí, eu quero fazer isso agora. Estamos falando desse primeiro quadrimestre de 2026 e vou reavaliando aí de acordo com os próximos. Se você gostar desse episódio, desse formato, aí você já me lembra aqui que você gostou e que você quer que eu faça isso nos próximos 4 meses também pra gente ir se acompanhando. Como é que eu gosto de pensar nesse sentido, assim? Eu coloco e eu recomendo, né, que você pega a sua listinha do que você quer começar a fazer, o que você quer manter, o que você quer se manter fazendo, o que você quer parar de fazer e o que você quer retomar. Coisas que foram ficando para trás e que você quer retomar. Então eu vou fazendo isso, costurando 2025 nessa retrospectiva e vou alinhando meu 2026 aqui com vocês. Veja se isso vai fazer sentido, né? Se a gente não vai se perder nesse caminho. Por isso que eu coloquei aqui um roteiro aqui na minha frente, não perder menos. Em 2025, eu retornei à natação e tive bons progressos. No começo, claro que era um grande open bar de água de piscina, engolia muita água naquela piscina, mas agora tô fazendo bons progressos, treinando cada vez mais, me dedicando de verdade, assim, tô fazendo aula de natação 2 vezes na semana, porque moro em uma cidade litorânea, moro em uma cidade de praia, e me afetava muito os passeios que eram de barco, passeios que eram com a água, que eu não me sentia seguro para ir
porque eu não sabia nadar. Então agora eu tô ganhando muito mais essa segurança porque eu estou aprendendo a nadar. Então esse tem sido um dos bons pontos e é algo que eu retomei em 2025 e que eu quero continuar mantendo em 2026. Eu retomei também os hábitos de leitura. 2025 foi um ano que eu li muito mais que 2024, do que 2024. Não vou te dizer quantos livros eu li este ano para você não entrar numa comparação. Vamos fazer essas pazes, que esse é um ambiente para a gente preservar a nossa saúde mental. Eu só estou te dizendo que eu li muito. Se você imaginar que em 2021 eu li um livro, quer dizer que em 2025 eu li dois. Eu li mais do que em 2024. Vamos fechar nisso? Porque às vezes você vai se colocando, vai vendo trends com realidade de pessoas que não são nem comparáveis à sua. Então, sei lá, uma pessoa que leu 50 livros em um ano. Às vezes, se essa pessoa for um revisor de livros, realmente ela leu 50 livros por ano, porque ela precisa, é parte do trabalho dela. Eu leio muito, porque a minha leitura é como eu conheço muito do mundo para ajudar as pessoas da maneira que eu ajudo. Então, eu acabo estudando. Uma parte do meu dia é reservado para eu poder estudar. Por isso que eu não vou te dizer quantos livros eu li para você não entrar nessa comparação. O que eu quero te dizer é, em 2025, eu retomei o hábito da leitura, estabeleci um horário para eu ler, não só dos meus estudos, né, mas de outras literaturas que eu também gosto. E isso me faz um bem enorme, porque é quando eu vou me afastando do celular, já que eu imagino que está todo mundo, ou pelo menos eu só podendo falar de mim, tenho e reconheço que tenho hábitos muito ruins relacionados ao meu consumo de redes sociais e ler me afasta mais das redes sociais. Então foi uma coisa que eu precisei fazer e tive inúmeras boas leituras. E até uma das coisas que eu tenho muita vontade de falar são as minhas impressões sobre livros. Estou ensaiando isso para ver se eu começo a comentar mais sobre as minhas leituras aqui no YouTube, não só no formato de podcast, né, que iria para o Spotify, mas aqui para o YouTube. Falar sobre os livros que eu estou lendo, que eu curti do livro, como foi a minha experiência. E aí eu quero fazer isso também. É uma das coisas que eu quero começar a fazer, é falar mais sobre minhas leituras aqui para o YouTube. E aí porque eu retornei em 2025 e quero continuar fazendo agora em 2026 e para frente. E aí fica com muito cuidado na internet para você não estar se comparando à toa, né? Você está comparando e aí em comparação, todas as comparações são injustas, né? Ninguém está vivendo a vida que você está vivendo. Então a gente vai precisar ter um pouco mais dessa autocompaixão. Vou fechar esse compromisso aqui, né? Em 2025, eu tive um período, né, quando a ansiedade me pegou mais forte, que eu não estava conseguindo manter com regularidade a atividade física, eu estava fazendo pouca atividade física, o que piorava o meu estado de ansiedade. E aí eu percebi que já no último quadrimestre, naquele setembro, outubro, novembro, dezembro, a atividade física se consolidou na minha vida como já tinha sido 2024 e 23. Então foi um hábito que retornou, se consolidou e que vai se manter, porque é o meu principal e meu melhor estabilizador de humor, é praticar de atividade física regular. É uma coisa que faz uma diferença enorme na minha vida, enorme na minha rotina. E eu entendo e acolho muito bem os meus momentos de pausa, meus momentos de retorno também, por conta da diferença que ele faz na minha vida, no meu cotidiano. E não sei se te contaram, né? Mas nós, psicólogos, psicólogas, psicólogos, precisamos de um estado de equilíbrio, de saúde mental bem preservado para a gente conseguir desempenhar o trabalho que a gente desempenha. Porque quando a gente está mal, a gente não vai conseguir trabalhar tão bem assim. Então essa é uma das coisas que eu mais tenho que me cuidar, me proteger, porque é isso que faz com que eu consiga estar disponível para cuidar das pessoas, para cuidar dos outros que me buscam, que precisam do meu trabalho, e aí me manter mentalmente equilibrado para ajudar essas pessoas a retornar a esses equilíbrios mentais também. Então essa é uma observação importante e com toda certeza voltar a fazer essas atividades físicas foi uma grande conquista. E o que eu parei de fazer em 2025? Em 2025 eu parei de correr. Eu participei de algumas provas, acho que 3 ou 4 provas no máximo, e eu basicamente só ia correr no dia da prova, uma vez ou outra, ia para algum treino. Então esse ano, o ano 2025, foi o ano que eu menos corri, foi o ano que eu parei de correr, mas é o que eu quero retomar a corrida agora, nesse primeiro quadrimestre. Como não tenho tanto tempo assim para fazer muitas atividades físicas no mesmo dia, eu vou substituindo atividades. Então, nesse primeiro quadrimestre, provavelmente vou dar mais intensidade para a corrida, e o que eu provavelmente deixo de fazer é o CrossFit. Então, vou dar um tempo do CrossFit e vou fazer mais a corrida, para que as coisas voltem a se equilibrar.
se fosse possível, né? Se minha rotina coubesse, se meu corpo se disponibilizar para juntar, para associar corrida e natação ou corrida e crossfit, poderia ser. Mas eu não quero exigir muito agora nesse primeiro quadrimestre, vou saindo do crossfit, vou colocando nos dias que eu vou pro crossfit e vou fazer a corrida. E assim a gente vai fechar nesse equilíbrio, porque correr também me faz muito bem. E a outra coisa que é importantíssima, assim, uma grande conquista que eu também tenho um grau de dificuldade, que era parar de querer manter na minha vida pessoas que já tinham saído dela, assim, pessoas que eu já não falava há muito tempo, pessoas que não falavam comigo, pessoas que não interagiam comigo na minha rede social, pessoas que não interagem comigo nos meus conteúdos. Aí eu fui entendendo que eu só estava mantendo o desejo de querer tê-las na minha vida, mas elas já não queriam se manter na minha vida porque elas não faziam questão de estarem presentes. E aí o que foi que eu fiz? Eu parei de querer que elas quisessem também. E eu fui deixando que a vida se desdobrasse no sentido de sim, a gente poder se afastar e sim essas pessoas não serem mais da minha convivência, não serem mais minhas amigas, sem que precisasse de um grande acontecimento, de uma grande conversa, sabe? Porque às vezes a gente que tem uma inteligência emocional, uma estabilidade emocional maior, vai ficando um pouco naquela responsabilidade de tomar o diálogo, de trazer uma conversa, de trazer aquele assunto para a gente poder se resolver. E aí eu entendi de que às vezes eu tô afim de deixar as coisas mal resolvidas. Acho que essa foi uma boa constatação, assim. Não é porque eu sustente o conflito e o incômodo que eu vou ter que bancar isso o tempo inteiro. Vou deixar as pessoas também ficarem com suas dúvidas, deixarem as suas imaginações correrem soltas e sem dar muita explicação e sem pedir muita explicação. Ficar naquela situação, ainda que desconfortável, mas ampliando meu limiar de desconforto, que é: e fulano, não sei no que deu. Aí, o fulano que nunca mais se viu, nunca mais me encontrou, nem sei onde é que tá. Talvez percebi que essa pessoa não queria fazer parte da minha vida, eu não tinha mais energia e não tinha mais nutrição, combustível para querer incluí-la, um retorno na minha vida, e vou deixar as coisas seguirem esse caminho. Então acho que esse é um ponto. Outras coisas é que precisava entender essas entrelinhas de as pessoas não quererem, estarem demonstrando, colocando quase que um LED, e eu precisava aceitar: não tá mais na frente de fazer isso daqui, ó, beijo, segue seu caminho, segue em paz. E uma das coisas que eu quero parar também é de cultivar essa necessidade de agradar estranhos, assim, de ser muito querido, ser muito educado com pessoas que são estranhas para mim, que ainda não me deram essa outra contrapartida de dizer: vai ser importante que você seja educado, que eu seja educado. Acho que é um pouco mais difícil até de explicar, mas nesse movimento, né, agora enquanto solteiro e conversando e convivendo com outras pessoas, às vezes tem pessoas de que eu sou naturalmente muito educado, muito comunicativo, muito simpático, mas tem gente que é esquisita, tem gente que é maldosa, tem gente que é perversa. Com essas pessoas, eu quero parar de ser agradável, com toda certeza. Assim, comecei a fazer esse exercício também, fazer esse corte. E aí é nesse movimento que eu gostaria de cultivar assim: será que você não continua tentando suprir as expectativas de alguém? E se você está tentando suprir as expectativas de alguém, é de quem? E por qual motivo? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes pode ser um ponto de partida, assim. Quais são as expectativas que você ainda está tentando suprir nas relações e em nome do quê? E o que é que está te sustentando, te motivando, te dando essa energia para querer suprir essas expectativas, essas demandas? Veja se faz sentido isso aí também. Já sobre o que eu mantive, uma das coisas que eu me mantive sóbrio na maior parte do tempo, assim. Melhorei muito a minha relação com o álcool. Então, no ano de 2025, eu tirei bebida alcoólica 3 vezes. E aí já tem mais de 4 meses que eu não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. E colhi inúmeros benefícios, especialmente sobre a minha mobilidade, poder sair com o meu carro e retornar a hora que eu precisar, o que eu quiser. E a recuperação, no dia seguinte eu tô pronto para outra muito mais rápido, assim. Poder cuidar das minhas amigas que decidiram beber, que eu bebi um pouco mais. Então, a sobriedade, a manutenção da sobriedade, no estilo de vida ativo, no estilo de vida saudável, cultivando boas relações, foram das coisas que eu mais me orgulho de ter conseguido manter nesse 2025. E aí agora sistematizando, assim, né? Fazendo o que eu comecei, o que as coisas ficaram, para deixar mais organizadinho aqui na nossa conversa. Eu comecei a fazer pães e bolos e eu quero continuar. Eu comecei as aulas de forró e de bachata e eu quero continuar com alguma dança. Provavelmente eu quero continuar com o forró, retomar o forró, bachata talvez não,
mas continuar fazendo algumas danças. Então pode ser que eu mude o estilo, mas dançar é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Eu comecei a registrar mais cenas do cotidiano, a fazer mais vídeos de mim, a fazer mais vídeos de pessoas, de momentos do meu dia. E quero continuar fazendo porque é muito gostoso retomar. Porque ao retomar parece que eu estou vivendo de novo. E eu gostei dessa experiência. Uma outra coisa foi que eu comecei a sair de casa para trabalhar com assuntos que não são dos atendimentos, né? Com assuntos burocráticos, para fazer um roteiro desse, para planejar um post, trabalhar com as partes mais burocráticas, sair de casa para trabalhar, me faz muito bem. Então é algo que eu quero continuar fazendo. E sobre consumo, eu comecei a pagar as coisas tudo no débito. O ano de 2025 foi o ano que eu usei o débito para compras que eu não precisaria parcelar, porque aí obrigatoriamente eu usaria o crédito. E fazer esse uso do débito foi uma das coisas que mais me trouxe clareza e paz mental com o gasto financeiro. Porque, não sei se você já prestou atenção, mas quando você compra uma coisa no crédito e aí a parcela vai subindo, não é a mesma dorzinha que a gente sente quando a gente compra no débito e o saldo na conta vai caindo. Já prestou atenção nisso? Cuide aí também do seu dinheiro, porque se você rala tanto para produzir seu dinheiro, é no mínimo mais satisfatório, mais honroso que você também se dedique a cuidar dele como você está gastando ele. E o débito ajuda muito nisso, fazer esse gerenciamento do dinheiro e acabando e a gente precisar fazer um consumo racional de como que eu vou destinar meu dinheiro para isso. Então 2025 foi o ano que eu passei a utilizar 100% débito e quero continuar mantendo, que me trouxe uma clareza e uma precisão muito maior do que nos outros anos, especialmente com essa situação que era de dinheiro. Quando eu falei do ano de 2025, né, se fosse um título, 2025 foi o ano em que eu mais tive coragem. E em 2026 eu coloquei a minha frase, que é o ano que eu quero que as pessoas me conheçam. Então é o ano que eu quero que o mundo me conheça, que as pessoas falem de mim, eu saiba falar de mim, porque esse é um desejo de estar aqui na internet, porque eu também gosto de ser reconhecido por isso. Então 2026 é um ano que eu quero muito me dedicar para isso poder, de fato, se concretizar. E aí eu vou precisar da sua ajuda para isso quando você compartilha esse conteúdo, para ele chegar mais adiante. Eu aprendi sobre o amor. O que você aprendeu sobre o amor este ano? Essa é a pergunta. O que você aprendeu sobre o amor este ano? O que eu aprendi do amor foi que o amor precisa caminhar com um desejo, que o amor não é tímido, que o amor não deixa dúvidas e que ao mesmo tempo existe amor em tudo. Tem até um episódio aqui que eu comento, né, que no momento que eu achava que eu tinha perdido um grande amor, outros vários amores se apareceram na minha vida que fez com que eu não duvidasse de que era uma pessoa digna de ser amada, de continuar sendo amado. E aí existe amor em tudo, como tá na música da Lineker, no último verso da música Tudo, que é a segunda música do álbum, Caju, porque amor, pra mim, é tudo. Ela não explica muita coisa, mas ao mesmo tempo explicou tudo. Amor pra mim é tudo. E existe muito amor em muitos aspectos da minha vida. Pensa aí pra você também. O que você aprendeu sobre o amor este ano? O que te trouxe paz ou alegria genuína e que você quer proteger? Então, o que me trouxe muita paz, uma alegria muito genuína foi cozinhar, foi fermentar, foi ver os alimentos se transformarem a partir das minhas mãos. E um dos exemplos que eu citei até há pouco, né, que foi o processo de fazer um chocolate em barra. Então, o que te trouxe paz também? Para mim, o que me trouxe paz também foi ir mais à praia, foi ir para Rio, foi estar com minhas amigas, foi tomar café, foi ter calma para fazer as coisas, não estar com essa corrida contra o tempo, fazer as coisas mais devagar, também me trouxe muita paz. O que drenou a sua energia, o que drenou a minha energia em 2025, assim, de fato drenou muito da minha energia, foi adiar processos jurídicos e burocráticos. E depois eu precisava perceber que eu precisava mudar muito essa ideia e enfrentar isso, assim. Decisões jurídicas importantes, decisões burocráticas importantes levaram muito mais tempo dentro da minha cabeça e do meu corpo do que de fato na execução dela, e isso me drenou demais a minha energia. É algo que eu preciso aprender. Então agora, nessas situações, eu quero mais celeridade, quero resolver o mais rápido possível. Agora sim vou querer ter essa pressa. A experiência que mais te transformou, que foi que mais te transformou no ano 2025?
Acho que a experiência, com toda certeza, a experiência que mais me transformou em 2025 foi o meu processo de separação, né? De resolver encerrar um relacionamento, resolver encerrar um casamento, propor essa conversa muito difícil, mas muito corajosa, muito sincera, muito honesta, que precisava naquele momento, e ir rompendo todos os vínculos, todos os laços, tudo aqui, todas as projeções, todas as fantasias, todos os sonhos, que também compõem todas as outras relações. Então essa foi uma enorme transformação para 2025 e foi um ponto muito importante porque essa transformação também impunha a necessidade de eu retomar a gerência da minha vida por mim mesmo. Agora todas as decisões são tomadas por mim, embora eu consulte pessoas, sejam profissionais, sejam amigos, mas eu não tenho as decisões serem compartilhadas com uma outra pessoa, então retomar essa gerência da minha vida também foi muito importante, fazer esse aprendizado de novo, né? Aceitar que todas as decisões agora seriam feitas majoritariamente por mim e também as consequências delas. E também não contaria apenas com o suporte de uma única pessoa, que é uma parte muito boa. Agora eu conto com o suporte de várias pessoas, sejam profissionais ou não. Então essa gerência. Ao mesmo tempo que para algumas pessoas recém-separadas, elas trazem como uma questão muito significativa, que é sobre quando elas começam a fazer coisas mais sozinha. Fazer coisas sozinho já não era muito a minha dificuldade. Esse ano eu continuo fazendo coisas sozinho, eu gosto de fazer coisas sozinho, eu aprecio a minha própria companhia, mas hoje eu tenho muito mais companhia para também viver juntos, que eu também gosto. Aí vem um outro ponto, né? Quem que você foi para as outras pessoas? Quem que você foi nas outras pessoas? Que tipo de amigo você foi? E aí eu comecei a pensar assim, que imagem será que as pessoas carregam de mim? E que elas já me contaram. E aí eu escrevi aqui, né? Eu, que já me disseram de mim e que eu gosto de conservar essa imagem, é que eu fui um bom amigo, de que eu estive presente, que eu fui um bom ouvinte, que eu fui paciente, que eu fui muito acolhedor e que eu sempre tinha boas palavras e bons insights para uma conversa. Então eu gostei muito de, por mais que tenha perdido um relacionamento e algumas amizades, as outras que chegaram conseguiam reconhecer isso em mim, de ser um bom amigo, de ser um bom ouvinte, de ser presente, ter bons insights, ter uma boa conversa, ter uma risada que preenche o ambiente, foi uma das coisas que eu ouvi também. Então eu gostei disso. Quais foram os limites que você encontrou, que você precisou ter em 2025? E aí eu percebi, né, dos limites, e acho que é um dos pontos que mais me trouxe paz, era de eu não dou conta de tudo. E acho que isso chegou num lugar de apaziguamento, de eu não dou conta de tudo. Isso que você está pedindo para eu fazer talvez seja demais para mim, eu não dou conta de tudo. E aí quando eu repito para mim e eu repito para outra pessoa, não vou conseguir fazer isso porque eu não dou conta. Eu não dou conta de tudo. É uma mensagem que é dupla. Algumas das coisas eu vou dar conta mesmo, mas algumas eu não vou dar conta. E aí eu só digo, não dou conta disso, não dou conta disso agora, esta semana, hoje ou este mês. E encontrar esse limite, porque quando a gente não reconhece esse limite do nosso próprio corpo, ele provavelmente vai sinalizar mais alto em forma de sintoma. Então observa quais são os limites que protegem o seu corpo de adoecer. Essa também é uma mensagem para esse 2026. O que mais me ajudou e o que mais me atrapalhou nesse equilíbrio mental, né? Me atravessar os dias difíceis, né? O que mais te ajuda e o que mais te atrapalha a atravessar dias difíceis. O que mais me ajuda a atravessar os dias difíceis é cozinhar, praticar atividade física, estar com as minhas amigas e ir para eventos culturais e para festas. Festas que estão acontecendo aqui na cidade, encontros, então me ajuda muito. E o que piora, para mim, incomparavelmente, é isolamento prolongado. Você fica muito tempo sozinho, muito tempo sem contato com outras pessoas, sem uma ligação que seja, já vai me deprimindo. Isso acho que é um ponto também de sermos tão sociáveis e sociais também, pela nossa característica de humanidade mesmo. Qual foi a parte de mim que mais amadureceu esse ano? Foi o que eu falei, né? Sustentar o medo associado com a coragem para poder tomar decisões difíceis, assim. O que mais que te sobrecarregou em 2025? Para que você já possa cuidar aí no seu 2026. O que mais me sobrecarregou nesse ano de 2025, sem sombra de dúvidas, foi dar conta da vida de adulto sozinho. Então, a organização da minha vida, seja minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida profissional, minha vida de dono de casa, minha vida de pessoa que faz compras no mercado, que faz feira, que cozinha, que recebe encomenda. Essa vida inteira adulta me sobrecarregou demais e, ao mesmo tempo, é algo que eu venho repensando no que pode ser terceirizado
para 2026. Seja com alguém para trabalhar, seja com um robô que eu possa automatizar tarefas, mas a sobrecarga da vida adulta, assim, ser adulto me cansou e me cansa às vezes, me dá um cansaço ainda muito maior. Embora eu prefira muito mais o jeito de ser adulto, meu jeito de ser adulto, do que nas outras fases que eu já tive na minha vida. E esse talvez tenha sido o meu maior treino do ano, né? Dar conta da vida sozinho. O que você achou desse jeito aqui de fazer retrospectiva? Esse episódio ficou imenso, mas também não tinha como ele ficar menor. Espero que você esteja comigo até aqui, ao final. Se você ouviu esse episódio até o final, e aí para eu saber que você ouviu até o final, comenta um emoji, um dado. Sabe, um dado desses que a gente brinca. Então comenta aqui um dado, porque aí eu quero saber se você ouviu até o final. E se você fizer a sua listinha e quiser compartilhar aqui no nosso grupinho, nos comentários no YouTube ou no Spotify, já deixa assim, o que você quer começar, parar, retomar, o que você quer manter no seu 2026. Com essas perguntinhas também, porque elas vão ajudando a gente passar por ciclos e ser transformado por eles também. Eu vou ficando por aqui e se você quiser ser atendido por mim, existe link para você agendar diretamente nas redes sociais também. Você também pode me encontrar no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Meu WhatsApp também está linkado aqui na descrição desse episódio, tá bom? Um beijo, vou ficando por aqui e até mais. Tchau!